Muito boa tarde. Eu não escutei. Boa tarde. Fala para quem está do seu lado, seja muito bem-vindo. Fala para quem está do outro lado, que bom que você veio. Eu quero acolher também com muito carinho você que está em casa nos acompanhando por todo o sistema de comunicação Canção Nova, rádio, TV, internet, YouTube, CN Plus. Que alegria ter você conosco. Seja muito bem-vindo na nossa quinta-feira de adoração, dentro já do acampamento para as famílias. Isso mesmo, começamos ontem na Santa Missa do Clube de Evangelização. Ontem, hoje, amanhã, sábado e domingo, estamos orando, pregando e pedindo a Deus que Ele derrame sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, graças e bênçãos abundantes. Então, com muito carinho, eu acolho você que nos acompanha de casa. Vamos dar uma salva de palmas para quem nos acompanha de casa. Para você que porventura ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador, missionário da comunidade Filhos de João Batista. Moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, a 1h30 de Belo Horizonte. São 28 anos caminhando com Jesus. Desses 28 anos, 23 são dedicados ao ministério da pregação. Desses 23, 13 anos são vivendo única e exclusivamente para a evangelização. Há 14, 15 anos atrás, eu era executivo de empresa, diretor de empresa, e foi quando Deus pediu que eu deixasse tudo para viver única e exclusivamente para a evangelização. Desta forma, em 13 anos, nós não temos outra vida, a não ser se consumir pelo Evangelho, pela igreja. Desta forma, Deus já me deu a alegria também de pregar em centenas de cidades do Brasil, em vários estados e também até mesmo em outros países. E com grande alegria, estamos aqui na comunidade Canção Nova para juntos vivermos este acampamento para as famílias. Mas não estou sozinho para falar sobre família, não poderia estar sozinho. Trouxe reforço, a minha esposa Edna Oliveira. Seja bem-vinda, meu bem. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Edna Oliveira, pregadora e missionária da comunidade Filhos de João Batista. Como o Eduardo bem disse, há 13 anos, nós deixamos tudo para poder ajudar, para poder levar Deus às pessoas, aos casais, às famílias, a ter uma experiência de vida feliz, amorosa com Deus. Dessa forma, eu faço um trabalho também com mulheres, ajudando as mulheres na sua essência, na sua feminilidade. E juntos também fazemos um trabalho para as famílias, casais, ajudando os casais a serem novamente família, a entenderem que mesmo no dia de hoje é possível ser família, mesmo com as situações que vivemos, é possível ser família, porque ser família é bom demais. Nós somos casados há 22 anos, temos 2 filhos, o Juan Felipe de 18 e o Benjamin de 10 anos. E hoje nós estamos aqui para testemunhar essa graça de que é possível nos dias de hoje viver um relacionamento abundante, feliz, ter uma família abundante, feliz, juntamente com Deus. Amém? Vamos lá, então. Se você sabe, reza assim conosco. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno, assim seja. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, pergunta para essa pessoa passar vergonha: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Josué 24, 15. Quem está com a Bíblia e achou, dá glória a Deus. Quem está com a Bíblia, mas não achou ainda, fala misericórdia. Quem está sem Bíblia, fala socorro. Jesus. Pega essas almas, Jesus. Então me ouve. Josué 24, 15 diz assim: porém, se vos parecer difícil seguir e servir o Senhor,
escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, pode ser melhor, vamos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, é fato que a família, ela é muito, mas muito, mas muito importante. A família, ela é tão importante, tão importante, tão importante, que Santo Agostinho, um doutor da igreja, homem inteligentíssimo, ao falar sobre as criações de Deus, Agostinho vai dizer: se você quiser saber o grau de importância acerca de algo criado por Deus, basta você se atentar às forças que o mal faz para destruí-las. Ou seja, e é fato que a família hoje, ela é brutalmente atacada por diversos modos e por diversos meios. Por quê? Porque a família, ela é sagrada. A família, ela é o plano de Deus. Deus pensou em família e Deus pensa em família. Isso é tão claro que em Gênesis, na criação do mundo, Deus, ao olhar para o homem, já na criação da humanidade, Deus olhou para o homem e falou: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o que Deus está pensando? Em família. Depois, mais tarde, quando Deus levanta Abraão em Gênesis capítulo 6, até então não existia fé sobre a terra. Abraão vai ser chamado de o pai da fé. Deus vai dizer para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu estou te indicando. Eu faço uma aliança com você. Essa aliança será tão numerosa, muito maior do que as estrelas do céu, muito maior do que as areias do mar, e a partir de você, todas as famílias futuras da terra serão abençoadas. Ou seja, novamente Deus está pensando em família. Depois então Deus vai levantar Jacó. Deus vai trocar o nome de Jacó para Israel. Israel vai ser a raça eleita do Senhor. Jacó vai gerar 12 filhos: Zabulon, Neftali, Ruben, Benjamim, José, Judá, Levi, Simeão, Assé, Assacar, Gade e Dan. São os 12 filhos de Jacó, que depois, mais tarde, vão virar as 12 tribos de Israel, que depois, anos mais tarde, vão virar 2,5 milhões de pessoas sendo escravizadas no Egito pelo Senhor Faraó. E Deus então, ao levantar Jacó, ao levantar Israel, Deus está fazendo uma aliança novamente com família. Repita comigo: Deus pensa em família. Deus pensa em família. Isso é tão sério, tão sério, tão sério, que Jesus, sendo Deus na segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao se encarnar no ventre de Maria, também quis ter uma família. Isso prova que Deus pensa em família. Se ao olharmos para a Sagrada Escritura, nós vamos entender que a Bíblia também trata de família. São mais ou menos mais de 90 versículos bíblicos tratando sobre família. Por exemplo, Ageu capítulo 2, versículo 9: a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Josué capítulo 24, versículo 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os construtores. Evangelho de São Mateus: o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. Lucas capítulo 19, Jesus conversando com Zaqueu, Jesus olhou para Zaqueu e falou: hoje a salvação chegou na tua casa. Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículo 31: crê no Senhor Jesus, você e toda a sua casa serão salva. Ou seja, a Bíblia também trata de família. Repita comigo: Deus pensa em família. Deus pensa em família. A Bíblia trata de família. A Bíblia trata de família. A igreja também pensa na família. Repita comigo: a igreja também pensa na família. Isso é tão sério, que o Concílio Vaticano II e depois o Papa João Paulo II, no documento Familiares Consórcio, ao olhar para a família, falou: a família é uma igreja doméstica. O que é isso? O que João Paulo II estava querendo dizer? Que a minha família e a sua família, ela é uma continuação da igreja templo, aonde eu e você frequentamos. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Horrível, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Vamos entender o que João Paulo II está dizendo. A família, que é uma igreja doméstica, diga amém.
A minha família, a sua família, que é uma igreja doméstica, diga amém. Chegando ao domingo, pelo menos no domingo, diga aleluia. Vem para a missa na igreja templo. Na igreja templo, a família vai participar da Santa Missa. Então vai participar do ambão da palavra, da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia. E essa família então vai pegar força. Ao encerrarmos a Santa Missa, aquilo que nós chamamos de bênção final, na verdade é chamada de bênção de envio. Aquilo que o padre diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Qual é a visão de João Paulo II? A família, que é a igreja doméstica, ao sair da Santa Missa, vai continuar a missão lá em casa. Então na segunda-feira a família vai rezar pelo menos um terço, diga amém. Na terça-feira vai ler um salmo, diga aleluia. Aleluia. Na quarta-feira vai fazer um jejum, diga é isso mesmo, Eduardo. É isso mesmo. Na quinta-feira vai rezar mais um terço também, vai fazer uma adoração, porque quinta é dia de adoração, diga amém. Na sexta-feira a família não vai comer carne vermelha, porque é dia de jejum, concordo com você, Eduardo. Concordo com você. No sábado, essa família, que é a igreja doméstica, já começa a perder forças. E essa igreja então doméstica volta para a igreja templo, pega forças para continuar a missão. Quem está me ouvindo, diga amém. Ou seja, João Paulo II e Concílio Vaticano II pensou na família, chamando a família de igreja doméstica. Saiu então o Papa João Paulo II, entrou então Bento XVI. O Papa Bento XVI, ao olhar para a família, falou: a família é um santuário da vida, porque é dentro da família em que a vida precisa ser preservada. Saiu então o Papa Bento XVI, entrou o Papa Francisco. Papa Francisco então lançou o documento Familiares Consórcio. E Francisco então vai dar muitas catequeses também sobre a família e vai dizer: a família, ela é o centro da sociedade. A família, ela é o centro da igreja. Ou seja, isso prova para mim e para você que a minha família e a sua família, ela é muito importante. Repita comigo: a minha família é muito importante. A minha família é muito importante. Não, bata no seu peito aí, repita comigo: a minha família é muito importante. A minha família é muito. Repita comigo: a minha família é uma bênção. Família é uma bênção. Não, horrível, bata de novo assim: a minha família é muito importante. A minha família é uma bênção. Claro que talvez você vai me dizer: tá, Eduardo, você fala isso porque você não mora na minha casa. Você fala isso porque você não conhece o Zé, meu marido. Você fala isso porque você não conhece a Juris Creide, a minha esposa. Ei, eu sei que talvez a sua família não é perfeita, porque a nossa também não é. Mas em nome de Jesus eu quero que você entenda uma coisa. Se você está aqui hoje, se Deus trouxe você até aqui, você que está nos acompanhando por todos os sistemas de comunicação Canção Nova, se você ligou a sua televisão, o seu celular, o seu tablet, eu não sei como você está nos acompanhando, mas você precisa entender: o tolo fala daquilo que vê, o sábio fala daquilo que quer viver. E em nome de Jesus, se Jesus trouxe você até aqui hoje, e se você está nos acompanhando, é porque a partir de hoje Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, e Deus quer fazer da sua casa uma casa de oração, uma casa de bênção, uma casa de alegria, de prosperidade, de diálogo, de amor e de perdão, na qual no final de tudo você vai poder declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Não, aplauda de verdade, aplauda de verdade. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Vem comigo, repita comigo: Deus pensa família, a Bíblia trata de família, a igreja se preocupa com a família. Isso mostra então o papel da família. Vamos voltar à nossa palavra de hoje, então, de Josué. Essa famosa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor, que virou camiseta, que virou para-choque de caminhões, que virou adesivo de carro, que virou um bordão que nós muitas vezes ouvimos e repetimos. Mas você precisa entender o que está acontecendo aqui. O menino Josué, ele vai começar a ser narrado na Bíblia, no livro de Números, a partir do capítulo 13. Mas ele ainda é um menino, de 15, 16, 18, 20 anos de idade. Quando Moisés, ele vai mandar os espiões para ver a terra prometida, Canaã. Deus havia tirado o povo do Egito.
O povo caminhou pelo deserto. O povo agora está às margens de conquistar Canaã. Moisés então manda os espiões para verem a terra, para ver se a terra que Deus prometeu é real. Os espiões vão até a terra, ficam 40 dias. Voltam depois de 40 dias e os espiões digam: chega, Moisés, nós vimos a terra e nós temos duas notícias para te dar, uma boa e uma não tão boa. E Moisés falou: então peraí, eu vou reunir todo o povo de Israel, eu vou reunir todo o povo lá na Canção Nova, para que você dê as notícias para todo mundo. E os espiões falaram: você que sabe. Moisés então reuniu todo o povo na Canção Nova, diga amém. Horrível, Moisés reuniu todo o povo de Israel lá na Canção Nova, diga amém. E os espiões falaram: vamos dar a notícia. E Moisés falou: pode começar. E os espiões perguntou: você quer a boa ou a não tão boa? Moisés falou: começa pela boa, porque a gente gosta daquilo que é bom. E os espiões falaram: Moisés, nós vimos a terra é boa, a terra é próspera, corre leite e mel, tudo que planta dá grande. Moisés, a promessa que Deus nos fez ainda está de pé, Deus não revogou a promessa, e a promessa é verdadeira, diga aleluia. Porém os espiões falaram: mas agora tem a má notícia. E Moisés falou: qual é a má notícia? E os espiões falaram: todos os nossos inimigos já moram naquela terra. Os Iteus, os Jebuseus, os Filisteus, a raça de Enaque, que é uma raça de gente gigante, que depois mais tarde vai sair Golias, que vai lutar contra Davi. Os espiões falaram: todos os nossos inimigos já moram lá, e eles estão muito mais preparados para a guerra do que nós, eles têm muito mais armas, muito mais homens do que nós. E o povo de Israel, então a Bíblia vai nos narrar que eles começaram a reclamar e murmurar e queriam apedrejar Moisés e Arão, dizendo: oxalá nós tivéssemos morrido lá no Egito, oxalá nós tivéssemos morrido no deserto. Deus nos trouxe até aqui para morrer agora, e nós não tocaremos na promessa. Quem está me ouvindo, diga amém. E o povo então começou um burburinho, o povo começou a reclamar, o povo começou a murmurar. Nessa história toda vai aparecer um menino. Qual é o nome deste menino? Repita comigo: Josué. Qual é o nome do menino? Josué é um menino. E Josué fala: posso falar? E o povo: não, porque nós vamos matar Moisés. E Josué fala: posso falar? E o povo: não, porque Moisés enganou a gente, Deus mentiu para nós. E Josué falou: posso falar? E o povo: fala, menino. E Josué foi e falou: povo de Israel, povo da Canção Nova. E quando eu digo Canção Nova, é você que está aqui nos acompanhando por todo o sistema do Brasil. Josué falou: humanamente falando, nós já perdemos, sim ou não? E o povo: sim. Humanamente falando, não tem mais saída, sim ou não? E o povo: é isso mesmo. E Josué falou: aparentemente nós já perdemos, já somos derrotados, já somos fracassados, sim ou não? E o povo: é isso mesmo. E Josué falou: humanamente nós não podemos fazer mais nada, sim ou não? E o povo: sim. E Josué falou: mas no entanto, a gente não pode esquecer que a nosso favor combate o Deus de Israel, e o Deus de Israel nunca perdeu uma batalha, então não vai ser essa que ele vai perder. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Aplauda, aplauda, aplauda de verdade, aplauda de verdade. Fala para quem está do seu lado: ele nunca perdeu uma batalha, não é a sua que ele vai perder. Não. Fala para quem está na direita e na esquerda: ele não vai perder a sua batalha. Ei, eu sei que talvez você chegou aqui achando que não tem mais jeito. Eu sei que talvez você chegou aqui achando que é o ponto final da sua história, do seu casamento, da sua família. Mas eu quero dizer para você: o Deus de Israel, o meu Deus, o seu Deus, nunca perdeu uma batalha. Então não é a sua que ele vai perder. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus maravilhoso. Não, e uma salva de palmas para Jesus. Se for para ele, pode ser melhor, é para ele. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus, ele não esquece do que a gente pede. Deus, ele não esquece da nossa casa, da nossa família. Essa passagem de Josué é um posicionamento. É a gente entender o quanto Deus trabalha ao nosso favor.
mas que muitas vezes as lutas vêm, as batalhas vêm, as dificuldades vêm, e nós nos esquecemos de que nós temos um Deus que luta ao nosso favor. Nós temos alguém que cuida de nós, que zela da nossa casa, que zela da nossa família, que cuida de tudo aquilo, de cada oração, de cada pedido, de cada desejo do coração. Mas muitas vezes nós nos esquecemos. Nós somos como esse povo aqui de Josué, que só enxerga os problemas, que só enxerga as dificuldades, que só enxerga as coisas que estão ruins, mas que esquecemos de mudar a lente e de nos posicionar e de enxergar que muito mais que as lutas, que muito mais que as batalhas, é o nosso Deus que batalha por cada um de nós, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. E agora, Josué depois vai se tornar o grande líder de Israel. Moisés, que é o líder, morre. Quem vai comandar o povo de Israel? Josué. Quem vai conquistar Canaã? Josué, através do famoso cerco de Jericó. Foi para Josué que Deus falou: dai volta à cidade, 7 dias, 7 noites, vai a arca da aliança na frente, os tocadores de chofar atrás, e no 7º dia entregarei a cidade. Quem vai conquistar a cidade? Josué. Mas agora o tempo passa, e Josué agora não é mais um menino de 20 anos. Josué agora já é quase um senhor de 100 anos de idade. E Josué agora vê o povo de Israel novamente reclamando, novamente murmurando, novamente dizendo: para que rezar? Deus esqueceu de mim. Para que rezar? Deus me abandonou. Para que rezar? Deus não me ouve mesmo. Eu não sei, Eduardo e Edna. Eu até rezo, eu vou na Canção Nova, eu vou na Romaria, eu vou em Aparecida, eu faço a novena, eu rezo o meu texto, mas eu não sei, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece lá em casa. Eduardo, eu estou até rezando pelo meu marido, mas quanto mais eu rezo, pior a minha família fica. O povo de Josué começou a reclamar de Deus. O povo de Josué começou a dizer: casar para quê? Amigado com fé, casado é. O povo de Josué começou a dizer: vamos casar, se não der certo, a gente separa. O povo de Josué começou a dizer: para que ter filhos? Filhos atrapalham a vida social, a vida financeira. Não, o casamento está acabando, a família já está falida. E Josué então agora, um senhor de 100 anos de idade, ele reúne o povo de Israel e vai dizer: se vos parecer difícil seguir o Senhor, se decida hoje a quem você quer servir. Se aos deuses que vossos pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase que nós repetimos, talvez de maneira sem pensar, ela é uma frase de posicionamento. O acampamento para as famílias 2026 da Canção Nova quer chacoalhar você, dizendo: é preciso você se levantar para ser o Josué da sua casa, para ser o Josué da sua família. É preciso alguém se levantar e dizer: por mais que o mundo fala que o casamento está acabando, por mais que o mundo fala que a família está falindo, por mais que o mundo fala que ser casado não é bom, por mais que o mundo fala que ser filho dá trabalho, eu quero ser casado sim, eu quero ser família sim, porque eu não sei o que o mundo diz, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir, aplauda, aplauda, aplauda. E eu preciso dizer, você que está aqui hoje, você que está nos acompanhando em casa, você é chamado hoje a ser o Josué da sua casa, a ser o Josué da sua família, a ser o Josué do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. É preciso, a partir deste acampamento para as famílias, levantar uma geração de Josué, que vai gritar pelo Brasil, que vai gritar pelo mundo, que ser família é bom demais. Fala para quem está do seu lado: você é Josué hoje. Eduardo, mas espera aí, você está dizendo que se só eu rezar, eu vou mudar as coisas? Sim. Em nome de Jesus, caia por terra hoje, agora, esse negócio: só porque eu rezo, só porque eu vou na igreja,
Nossa, Eduardo, e quanto mais eu rezo, minha família está me perseguindo. Estão mandando eu morar com o padre, mudar para a igreja. Estão me chamando de barata de igreja, barata de sacristia. Ei, eu quero dizer para você, se só você está rezando, só você está caminhando na igreja e a sua família está pegando no seu pé, eu quero dizer para você, aguenta firme, você está no caminho certo, porque a partir da sua aliança, a partir da sua fidelidade, Deus então vai salvar a sua família inteirinha. Sacode quem está do seu lado e fala: você é Josué. Pode aplaudir, aplauda de verdade. Mas Eduardo, Edna, na prática, o que eu preciso fazer para ser Josué? Eduardo, Edna, estou entendendo. Eu preciso me posicionar, eu preciso agir. Mas na prática mesmo, o que eu preciso fazer? Então eu e a Edna rezamos, e Deus nos deu algumas dicas práticas que nós queremos passar para você, para que a partir de hoje você seja o Josué lá da sua casa. Você quer nos ouvir, sim ou não? Sim. Você quer nos ouvir, sim ou não? Sim. Então nos dá uma salva de palmas para Jesus maravilhoso. Dica número 1, repita comigo: ensinar. Princípios, valores e limites. Princípios, valores e limites. Horrível, mais uma vez. Ensinar. Princípios, valores e limites. Princípios, valores e limites. O que é isso? Minha gente, muito se fala hoje que a juventude dos nossos dias não tem responsabilidade. Muito se fala hoje em dia que os jovens não sonham mais em casar. Muito se fala hoje em dia dos jovens rebeldes, dos jovens delinquentes. Mas me desculpa o que eu vou dizer agora, mas se a nossa juventude está perdida, talvez não seja culpa dela, mas por culpa minha e sua, que somos pais e mães. Porque valores, princípios e limites precisam ser ensinados dentro de casa. E hoje a gente terceiriza a educação dos filhos. Você manda os filhos para a escola, para estudar o dia inteiro, escola integral, e você acha que a obrigação de dar educação para os seus filhos é da escola, e você acha que a obrigação de dar religiosidade é da catequese e da igreja. Mas você que é pai e mãe, soca o celular na mão do seu filho, e você acha que está fazendo demais o seu papel. Aí você dá celular, você dá tablet, você dá o melhor tênis, você dá iPhone, você dá videogame, mas você não dá colo, você não dá beijo, você não abraça, você não ensina valores, você não ensina princípios, você não ensina limites, e depois você vem dizer: eu não sei aonde foi que eu errei. Aonde foi que você errou? Foi que você não foi pai, não foi mãe. Valores, princípios e limites se aprende dentro de casa. Eu me lembro que quando menino, eu ouvi papai dizer para mim: meu filho, homem que é homem não precisa assinar papel. Homem que é homem honra o fio do bigode. O que eu aprendi com isso? Honestidade, hombridade, pontualidade. Então se você marcar comigo um compromisso às 20 horas, é 20 horas. Por quê? Aprendi isso lá em casa com o papai. Foi lá em casa que eu ouvi de mamãe aquela frase: mãe, vai ter um churrasco na era dos amigos, posso ir? Não. Mãe, mas vai todo mundo. O que a mãe falava? Você não é todo mundo. E muitas vezes a gente esquece de trazer isso para os nossos filhos, para dentro da nossa casa. Quantas vezes nós, mãe, precisamos educar os nossos filhos com limites. Limites de horário, limite para banho, limite para comida, limite para estar com a família. Muitas vezes o que a gente acaba vendo são um monte de crianças por aí, gente, andando igual zumbi com o celular na mão. Não tem nem idade, mas já está com o celular na mão. Então o que a gente precisa entender, dar limites
dentro de casa para os nossos filhos, ensinar os valores de casa para os nossos filhos, ensinar os princípios de uma família dentro de casa, porque muitas vezes nós não dialogamos dentro de casa e ensinamos isso para as crianças, e eles não vão aprender isso na rua. Se vocês querem que seus filhos cresçam com limites, com valores e com princípios, tem que partir de dentro de casa, porque é em casa que a gente educa as crianças, é em casa que a gente ensina as crianças a se comportar, é em casa que a gente ensina as crianças a sentar na igreja, a aprender a assistir uma missa, é em casa que a gente ensina as crianças a poder cuidar de si, cuidar do seu corpo, cuidar dos seus calçados, é em casa que a gente dá os primeiros passos e as primeiras dicas para que se torne um adulto responsável, para que se torne um adulto que mais para frente vai gerar e vai progredir na vida. Mas o que acontece? A gente deixa o filho lá jogado, a gente não limpa a casa, a gente não lava a roupa, não arruma a pia, a gente deixa as crianças vendo toda esta cena e gravando isso como se a gente pudesse viver uma vida desleixada, e esquecemos de que precisamos dentro de casa coordenar a nossa casa, direcionar os nossos filhos e ensinar o que realmente é ser uma família. Tem um monte de jovens hoje, tem menininhas de 15 a 6 anos que já estão namorando, mas não sabe nem lavar uma calcinha. Tem jovens que não arrumam o quarto, mas quer o iPhone da última moda. Coloca limite no seu filho. Limpar a casa, arrumar o quarto. Ou seja, é dentro de casa. Aquela velha frase que nunca se tornou tão necessária nos nossos dias: o óbvio precisa ser dito. Vamos ter, enquanto pais e mães, que nos desgastar enquanto a isso. Nós temos um filho de 18 e um de 10. E tem que repetir isso às vezes 1000 vezes a mesma coisa. Aquela frase também, né? Você já sabe, mas não custa lembrar. Vai ter que dizer. Pai, mãe, se dedica, gasta tempo com seus filhos. Não adianta mandar morar com a avó, não adianta mandar para o colégio interno, porque valores, princípios e limites a gente ensina dentro de casa. Repita comigo: ensinar. Princípios, valores e limites. Educar, ensinar, corrigir, o livro de... E outra, só para a gente abrir um parênteses, eu e a Edna não estamos aqui falando de bater em filhos, de espancar filhos, não é sobre isso. Nós estamos falando sobre educar, sobre corrigir. O livro de Provérbios é claro: aquele que odeia os seus filhos poupa a vara. Muitos filhos de nós estamos crescendo sem limites. Uma criança sem limite hoje vai se tornar um adolescente revoltado amanhã, que no futuro vai se tornar um jovem viciado, e mais tarde um adulto sem limites e inconsequente. Tudo isso começa hoje dentro da nossa casa. Quem está me ouvindo, diga amém. E a vara em Provérbios não quer dizer, como o Eduardo disse, bater, espancar, mas quer dizer você corrigir, você exortar, você tirar o seu tempo, deixar o seu tempo e ajudar essa criança a aprender os valores, os princípios e os limites de dentro de casa. Repita comigo: ensinar. Não, horrível, abra sua boca, repita comigo: ensinar. Princípios, valores e limites. Dica número 2, repita comigo: espiritualidade. Minha gente, precisamos urgentemente resgatar a espiritualidade dentro das nossas casas. Aquele famoso bença pai, bença mãe, Deus te abençoe meu filho, vai com Deus. A gente esqueceu. Precisamos voltar a rezar para comer. Mas não, a gente corre o dia inteiro, vai sentar para comer, parece um bando de pagão que vai comer, ninguém agradece a comida. Ou melhor, talvez na sua casa, cada um come aonde quer, na hora que quer e do jeito que quer. Um come na sala, outro come no quarto, um come na cozinha, um come em pé, outro come sentado, ou seja, não se senta mais para comer. Precisamos voltar a resgatar o valor da mesa. Então a família tem que sentar junto, o pai senta na ponta, agradece o alimento. Isso a palavra vai dizer: eu me sento à minha mesa, a minha esposa como uma videira bem fecunda, e ao redor da minha mesa os rebentos da oliveira. O que é isso? É a família sentada à mesa, mas a gente não senta mais à mesa. Isso também é espiritualidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Também nós precisamos, gente, aprender a abençoar a nossa casa. Eu sei que às vezes na tua casa, na minha, muitas vezes o cenário não está tão bom, mas ao invés de você murmurar, reclamar, maldizer,
Nós precisamos abençoar. Profira a palavra de bênção sobre seu filho. Profira a palavra de bênção sobre o seu esposo, sobre o seu casamento, sobre a sua casa. Para de ficar murmurando, reclamando. Toda vez que você murmura e reclama, são demônios entrando dentro da tua casa, porque você está maldizendo, amaldiçoando o seu lar. Você precisa dizer coisas boas, abençoar. Não está tão bom, mas eu preciso abençoar, preciso dizer que está bom, preciso acreditar que está bom, preciso convencer os céus que está bom, porque dessa forma, Deus lá de cima está derramando bênção, está derramando graça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. É muito importante a palavra, saber abençoar o nosso lar. E com isso que a Égida está dizendo, isso é muito importante. Cuidado com a hora da raiva. Aprenda a contar até 10. Ah, esses meninos é terrível. Não. Nossa, esses meninos é uma benção. Está virada no giraia, está subindo na parede. É uma benção. O maridão está atacado. Você fala, oh, homem maravilhoso, amoroso. Você está profetizando bênção. A mulher está naqueles dias. Você fala, gente, que mulher calminha. Profere bênção. Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Qual escolheis? E muitos de nós, na hora da raiva, nós amaldiçoamos a nossa casa. Você reclama da casa, você reclama do carro, você reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama do salário, reclama do dinheiro, reclama da saúde, reclama do cabelo, reclama da unha. Nada pra você tá bom, você é chato mesmo. Fala pra quem tá do seu lado, você tem cara que é chato. Aproveita. Repita comigo, ensinar. Princípios, valores e limites. Espiritualidade. Precisamos rezar dentro de casa, rezar o texto, rezar para comer. Bença pai, bença mãe, Deus te abençoe meu filho, vai com Deus. Precisamos voltar a resgatar isso dentro das nossas casas. Terceiro, repita comigo, lidar com as diferenças. Lidar com as diferenças. Qual que é a terceira dica? Lidar com as diferenças. Documento da igreja Gaudium et Spes, no parágrafo 52, vai dizer: a família é como que uma escola de valorização humana, porque ela exige benévola comunhão de almas. O que é comunhão? É comum união. Mas o que você precisa entender? Família não é igualdade. Nós não somos iguais. Eu não sou igual a Edna não é igual a mim. Nós temos 2 filhos, um é sol, o outro é a lua. São completamente diferentes, embora criados da mesma forma. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Boa parte. Quem tem mais de um filho? Levanta a mão. Boa parte. Quem tem mais de um filho, me responda. Um filho é igual ao outro? Um filho é igual ao outro? Não, mas a gente quer que a nossa família seja tudo igualzinho. Tenha todo mundo o mesmo gosto, o mesmo temperamento, gosta da mesma coisa, da mesma cor, da mesma comida. Todo mundo seja calmo, todo mundo seja amoroso, todo mundo seja beijoqueiro. Mas isso não existe. Isso é família fantasiosa que ficam vendendo para você em rede social. Não existe família perfeita. Existe a minha família, a sua família imperfeita do jeito que ela é, porque nós também não somos perfeitos, mas a gente quer perfeição de quem vive com a gente. E aí qual que é o problema? A gente não sabe lidar com as diferenças. Então diante das diferenças a gente quer largar, quer separar. Venderam pra gente essa ideia de carne e unha, alma gêmea, metade da laranja, tampa da panela. Deixa eu te contar, isso não existe. Porque Deus não fez ninguém igual. Deus nos fez seres únicos e individuais. No céu não existe fabricação em série de ser humano. Então você não vai casar com alguém igual a você. Quem aqui é casado, levanta a mão de novo. E quem é casado, me responda uma coisa: você suportaria ser casado com alguém igualzinho você? Deus que me livre. A Edna é uma guerreira vitoriosa. Mas a gente não sabe lidar com a diferença. E o que você precisa entender, olha para mim.
O lindo de ser família não é nós sermos iguais. O lindo de ser família é aquilo que falta em mim, a Edna completa. Aquilo que falta nela, eu completo. Eu sempre costumo dizer, eu sou ligado no 300 km por hora todo o tempo. A Edna é minha calmaria. Então quando eu estou muito acelerado, ela fala, calma amor, respira, respira, respira. Ela fala, respira, respira. A Edna é mais calma. Então quando ela está muito devagar, eu sou aquele que fala, vamos amor, vamos bem, vamos. Isso é casamento, mas a gente não sabe lidar com as diferenças. Então é mais fácil largar, separar, pôr para fora, querer arrumar outro. Mas eu digo para você, não adianta você querer arrumar outro, porque o outro também vai ter defeito, o outro também vai ter problema. E eu digo para você, se você largar desse querendo arrumar outro, achando que vai arrumar outro melhor, eu profetizo, você vai pegar outro 1000 vezes pior. Fala para quem está do seu lado, larga bobo, larga. Quem está me ouvindo, diga amém. A gente fica tentando mudar o outro, né? Fazer o outro a ser igual a gente, a viver igual, a pensar igual. Mas como o Eduardo disse, o bonito é a diferença. O bonito está no complemento do outro. Um casamento, ele não foi feito para duas pessoas iguais. Se você até hoje ouviu isso a vida toda, nossa, estou pensando em me separar porque, nossa, fulana não pensa igual a mim, ela não age igual a mim, ela vive de uma forma, eu vivo de outra. Gente, cada um é individual. Você não vai conseguir fazer o outro pensar igual você pensou, mesmo porque essa pessoa, ela traz consigo coisas que ela viveu. Ela cresceu numa família diferente, ela viveu de uma forma diferente. Às vezes tem mãe, às vezes não tem mãe, às vezes tem pai, às vezes não tem pai. Teve um tipo de educação, não teve. Então nunca que ela vai ser como você é. E o bonito de tudo isso é duas histórias diferentes que se complementam. Então a essência do matrimônio, de um casamento, é um se encaixar no outro. Deus, ele foi perfeito quando ele nos criou, para que nós pudéssemos se adaptar um ao outro e dessa forma caminhar juntos. Repita comigo, ensinar. Princípios, valores e limites. Espiritualidade. Dica número 3, lidar com as diferenças. Dica número 4, repita comigo, carinho e delicadezas dentro de casa. Isso é tão sério, que o Papa Francisco, no documento Amoris Laetitia, ou Amoris Letícia, o Papa Francisco falou o seguinte, que o amor e o carinho e a delicadeza dentro de casa, tem que ser tão presente e fecundo, a ponto das crianças sentirem ciúmes, de ver o pai ou a mãe, um deitado no colo do outro, e o pai ou a mãe fazendo cafuné na cabeça do outro. Ou seja, precisamos resgatar o carinho e delicadeza dentro de casa, porque a gente é muito educado com quem está lá fora. Você é muito educado no trabalho, na academia, no clube, na roda de amigos, mas dentro de casa você trata todo mundo mal. Você grita, você bate porta, você fala palavrão, você é mal-humorado, você vive de cara feia. O que é isso? Carinho e delicadeza precisa começar dentro de casa. Então aquelas famosas frases, bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado, desculpa, tem que começar dentro das nossas casas. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu me lembro que na minha juventude, quando eu conheci Jesus, que eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 14 anos de idade. E eu saí daquela experiência de oração, da renovação, com o coração ardendo. E eu falei para Deus que eu daria a minha vida para consumir a Ele, ajudando pessoas. E eu fui para o seminário, fiquei 2 anos no seminário, estudando para ser padre. Mas no final de 2 anos, descobri que Deus não me queria padre. Saí do seminário, sou casado e muito feliz na minha vocação. Mas como a gente tem 2 meninos, eu sempre brinco lá em casa que a Edna deve um padre para a igreja. Embora quando eu conheci ela, eu já tinha saído do seminário há muito tempo. Mas eu falo, olha, você roubou um padre da igreja, você deve um padre para a igreja. Então eu sempre brinco lá em casa, falo, ó, um de vocês dois, a gente tem 2 meninos, falo, um de vocês dois vai ter que pagar a dívida da sua mãe. E esses dias a gente estava tomando café lá em casa, e eu comecei, falei, ó,
qual dos dois vai pagar a dívida da mãe de vocês e ser padre? E os dois, não, eu não quero, não, porque eu não quero, não, porque eu não vou ser padre, não, porque eu não vou ser... E começou a discussão, porque eu não vou, 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 porque eu não vou. E eu deixei a conversa rolar. Uns 10 minutos depois, os dois argumentando comigo que não ia ser padre, eu falei, para tudo. Falei, por que vocês não querem ser padre? Aí o Juan Felipe mais velho falou, pai, posso falar? Falei, pode, filho. Falou, pai, sabe por que eu não quero ser padre? Porque aquilo que eu vejo aqui dentro de casa, aquilo que eu vivo dentro de casa, aquilo que eu vejo entre o senhor e a mamãe é tão bom e tão gostoso, que eu não me vejo em outra vida, a não ser casado e tendo filhos. Aí o Benjamin menorzinho falou, papai, é isso mesmo. Você é o melhor, papai, eu quero ser padre sim. Falei, você vai querer? Ele falou, sim, eu vou ser padre, mas eu quero casar e quero ter filhos também. Falei, não, aí não pode. Falei, aí não pode. Ou seja, não estou falando que lá em casa é perfeito, não. Nós temos muitas falhas, muitas coisas para corrigir. Mas eu quero dizer que o carinho, a delicadeza precisa começar dentro da sua casa. Beija mais, abraça mais olho no olho, menos cara feia, mais elogio, menos reclamação, menos murmuração. A gente precisa resgatar isso dentro de casa. E resgatar dessa forma, gente, dando colo para os nossos filhos. Quantas crianças a gente encontra por aí que não tem colo de mãe? Que cresce solta no mundo, sem saber o que é o carinho de uma mãe, o que é um olhar de uma mãe, a docilidade de uma mãe. Quantos adultos a gente vê por aí sofrendo de indiferença, porque nunca recebeu um olhar e um colo de uma mãe, de um pai. Nunca teve isso. Aí como que os adultos vão saber transmitir se nunca tiveram isso dentro de casa? Então nós somos responsáveis, porque o que é gerado dentro de casa é que depois vai viver lá fora. E se a gente não ensinar esse amor, eles não vão saber amar a esposa que vai ter, não vão saber amar o esposo que vai ter. Se a gente não ensinar as nossas casas dentro o amor verdadeiro, tem alguém lá fora pronto para dar, um traficante ou alguém que pode dar esse amor para o seu filho e para a sua filha. Se nós não ensinarmos esses valores dentro de casa de amor, eles vão estar lá fora com alguém pronto para poder dar. E da pior forma, porque não aprendeu dentro de casa. Então este amor passa por nós, pai e mãe, para que a gente possa transmitir para os nossos filhos. Repita comigo, carinho e delicadeza dentro de casa. Última dica, repita comigo, não desista da sua família. Ei, eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei qual é a realidade que você que está em casa está nos acompanhando. Talvez o seu casamento está em crise. Talvez o seu marido até saiu de casa. Talvez os seus filhos estão revoltados. Talvez você já entrou em janeiro dizendo, meu Deus, o que vai ser da minha família, o que vai ser da minha casa? Eu quero dizer para você, não desista. Entra no mundo espiritual, ora, jejua, paga o preço, luta pela tua casa, luta pela tua família. Mas também coloque em prática essas dicas práticas que nós demos. Carinho, delicadeza, saiba lidar com as diferenças, espiritualidade, limites, valores, princípios. Mas não desista, porque eu digo para você, se você não desistir, Deus lá no céu também não desistirá. E você e Deus ainda vão mudar esta história. E a melhor fase da sua vida, da sua família, ainda vai chegar. E no final de tudo, eu e você declararemos como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Ei, não desista não, não desista não. Saia daqui hoje, amanhã, domingo. Eu não sei quando você vai voltar para sua casa, mas chega lá, beija todo mundo, abraça todo mundo, pede perdão, libera perdão, abraça mais, beija mais, seja mais gentil, mais carinhoso. O mundo precisa saber que ser família é muito bom, que ser família é bom demais. Não desista, luta, paga o preço. E assim, eu e a minha casa e a sua casa vamos servir ao Senhor. Não desista, luta, vai dar certo em nome de Jesus, amém? Amém? Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Dá um glória a Deus maravilhoso, uma salva de palmas para Jesus. Eu e minha casa levanta seus braços, serviremos ao Senhor. Vamos juntos. Eu e minha casa vai, Josué, serviremos
serviremos ao Senhor. Declara, Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai, Josué, declara. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é uma bênção, é uma bênção. Vontade de Deus, vontade de Deus. Maior riqueza. Profetiza, profetiza, vai. A minha família é uma bênção. Vontade de Deus. Maior riqueza. Vem proteger toda a minha família. Nenhum mal tem poder sobre nós. Peça com fé, vem proteger toda a minha família. Nenhum mal tem poder sobre nós. Com seus braços levantados, vá apresentando para Jesus agora a sua casa, a sua família. Você é Josué hoje, vai. Começa a rezar agora, fala: Jesus, eu sou Josué agora. Eu me apresento agora diante de ti. Eu apresento a minha casa, a minha família. Vá orando agora pela sua casa, pela sua família, pelas realidades que você deixou lá, pelas realidades que você vem enfrentando lá. Levanta agora e vai rezando pela sua casa, pela sua família. Vá apresentando para Jesus agora os casais da sua casa, os casais da sua família. Nós oramos agora, Jesus, e te pedimos pela nossa oração, restaura casamentos da nossa família agora. Nós oramos, Jesus, por casais que estão em crise, casais que estão pensando em se separar, casais que estão a um passo do divórcio. Nós te pedimos agora, Deus, restaura casamentos nesta hora, Jesus. Salva agora, Jesus, casais da nossa família que estão desgastados pelo tempo. Nós oramos, Jesus, por casais recém-casados com dificuldades de adaptação. Nós oramos, Jesus, e te pedimos, salva casamentos agora. Nós oramos por homens que estão fora de casa, homens que estão no adultério, homens que estão na prostituição. Nós oramos, Jesus, e te pedimos, restaura os homens da nossa família agora. Por aqueles casais que não podem engravidar, nós pedimos, Senhor Jesus, derrame sobre eles a sua graça, derrame a sua bênção. Oramos, Senhor Jesus, por casais, Senhor, que estão passando por crise financeira. Que o Senhor possa restituir, Senhor Jesus, a casa deles. Possa restituir, Senhor, a vida deles com abundância, com prosperidade, com amor, com alegria, com paz no coração. Mulheres que pegaram conversas dos seus maridos em redes sociais, mulheres que se sentem usadas, abusadas. Nós oramos, Jesus, e te pedimos, restaura matrimônios nesta hora, Deus. Nós oramos por homens que se sentem fracassados, por homens que estão indignados, por homens que não sabem mais o que fazer dentro de casa, por homens que se sentem, Jesus, pelos homens. Nós te pedimos, Jesus, devolva agora a hombridade, restaura, Jesus, a hombridade de homens, mulheres grossas, mulheres não femininas. Nós te pedimos, Deus, restaura mulheres na sua essência nesta hora, restaura casamentos, Jesus. Jesus, por casais que perderam a autoridade com os filhos, nós pedimos, Senhor, devolve, Senhor, essa autoridade no lar. Nós oramos pedindo, Senhor Jesus, que esses homens voltem a ser provedor, protetor do lar. Voltam a ser, Senhor Jesus, homens, Senhor, que sejam imagem e semelhança sua. Nós oramos por mulheres que pediram a sua autoridade de mãe, que elas voltem a abraçar, a beijar, a dar amor aos seus filhos, a cuidar do seu lar. Eu quero te convidar ainda com os seus braços levantados. Vá apresentando para o Senhor agora as crianças, os adolescentes e os jovens da sua família. Vai dando o nome deles para eles agora. Vai dando o nome deles para Jesus agora. Jesus, nós oramos agora pelas crianças da nossa família. Nós te pedimos, Jesus, proteja a inocência das nossas crianças, livra-os de todo mal, de todo perigo. Crianças que não se sentem amadas, crianças que se sentem
vivem rejeitadas. Nós oramos, Jesus, pelos adolescentes da nossa família, adolescentes que estão rebeldes, adolescentes viciados em celular, em videogame. Nós te pedimos, Deus, agora, devolva a autoridade materna, autoridade paterna. Pais que não sabem como lidar com os filhos, filhos que não sabem como conversar com os pais. Nós oramos, Jesus, pelos jovens da nossa família, jovens que estão nos vícios do álcool, da droga, da prostituição. Nós oramos, Jesus, restaura a nossa casa, restaura a nossa família agora, Jesus. Shira labari, alabari, alabari, alabari. Ergue mais uma vez os seus braços e proclame: eu e minha casa serviremos ao Senhor com força. Eu e minha casa